Bom, gente, tudo bem? Vamos começar aqui esse tópico que é chamado doenças causadas por vermes parasitas. A primeira coisa que a gente pensa em verme parasita, né, que são doenças, né? E realmente aqui nós temos algumas doenças causadas e esses vermes, eles são animais. A gente vai ver aqui, nós temos dois filos envolvidos nessas doenças parasitárias. Uma das coisas que eu preciso dizer de início é o que significa parasitismo. Parasitismo, né, a gente vê no terceiro ano, é uma relação ecológica entre dois indivíduos de espécies diferentes, onde você tem parasitas e hospedeiros. Você pode ter aí ciclos de vida em que os parasitas eles só têm um hospedeiro. Nós chamamos esse ciclo de vida de monoxênico, e nós temos alguns ciclos de vida em que o parasita ele precisa de mais de um hospedeiro para completar o seu ciclo. Aí nós temos um ciclo heteroxênico. Enfim, aqui essas doenças que eu vou apresentar para vocês, elas são importantes do contexto social, uma vez que muitas delas estão associadas à questão de saneamento básico, questão também de você não lavar bem frutas, verduras, não cozer bem carnes. Então, enfim, são alguns detalhes que a gente precisa saber aqui em relação a essas doenças. Outra coisa que eu preciso dizer é que essas doenças, elas têm uma forma de penetração no hospedeiro, né? A gente vai ver doença por doença. A gente vai ver no local de instalação, que como vocês podem ver aí na imagem, eu coloquei o intestino grosso, né? E o intestino delgado, são os locais onde a gente vai encontrar esses parasitas, uma vez que é o local onde vai ocorrer as absorções, né? Principalmente no intestino delgado. A maioria deles vocês vão perceber que ficam lá no intestino delgado, só esperando o alimento estar digerido, e isso vai trazer algumas consequências para o hospedeiro, principalmente o hospedeiro humano. Então vamos lá. Então, primeira classe, aliás, primeiro filo de animais que tem representantes causadores de doenças parasitárias nos seres humanos é o filo dos platelmintos. Essa palavra platelminto, né, numa tradução livre, significa verme achatado. E a gente percebe de fato que o corpo desses animais ele é bem achatado dorsiventralmente, ou seja, né, ele é até um pouco largo, mas ele é achatadinho em relação ao seu ventre e às suas costas. E dentre as três classes que nós temos a classe dos turbelários, trematóides e cestoides. Apenas os trematóides e cestoides são causadores de doenças. Os turbelários, eles são platelmintos de vida livre, ou seja, eles não fazem atividade parasitária. Então a gente vai ver aqui essas duas classes, começando pelos trematóides. Aqui algumas características, né, de trematóides em geral, e o trematóide aqui causador de uma doença, né, que aqui vai ser a esquistossomose. Então tem como características principais ser dotados de duas ventosas musculosas para fixação ao corpo do hospedeiro. A gente percebe, gente, que alguns animais eles têm adaptações corporais para que ele possa se fixar mais fortemente ao seu hospedeiro. Então, no caso aqui desses trematórios, dando uma ampliada aqui na figura, nós temos aqui um indivíduo masculino, que é esse maior, e temos o indivíduo feminino, que é esse aqui mais delgado, porém ele é maior, né? Aliás, o indivíduo masculino ele é menor em extensão, mas mais largo. O indivíduo feminino aqui ele é maior em extensão, mas ele é mais fininho. E a gente pode ver aqui a ventosa chamada ventosa ventral e a ventosa oral aqui nos dois indivíduos. Então, isso aí é uma característica diagnóstica do platelminto. Voltando aqui. Nós temos o conceito, gente, aqui de monóico e dioico, né? Que no caso a maioria das espécies são monóicas, isso quer dizer, eles têm os dois sexos no mesmo indivíduo, né? Que não é esse caso, aqui nós temos um indivíduo dioico, ou seja, temos sexos separados. O desenvolvimento, ele, na maioria dos casos, é indireto, né? Ou seja, o desenvolvimento indireto significa
que o indivíduo adulto ele tem uma forma diferente do indivíduo larval. Ou seja, a fase larval é uma outra forma de vida, muitas vezes de característica física muito diferente do indivíduo da forma adulta. Então nós dizemos que esse desenvolvimento que passa por uma fase larval de desenvolvimento indireto. E no caso dessas doenças causadas por trematóides, nós temos o camaramujo, né? Principalmente do gênero Bionfalaria, que esse gênero é muito característico de algumas lagoas, né, de ambientes aquáticos. Ele geralmente é considerado um hospedeiro intermediário. E o que é que isso significa? Que ele abriga a forma larval da doença. Já o ser humano, ele é um hospedeiro definitivo, ou seja, que abriga a forma adulta, a forma que vai fazer a cópula e vai gerar ovos, e a partir desses ovos vão gerar as larvas. Aqui eu tenho no próximo slide o ciclo de vida dessa doença, né, causada por esse verme trematóide, que no caso a doença associada chama-se esquistossomose, também chamado de esquistossomíase ou barriga d'água. E o agente etiológico, ou seja, aquele que causa a doença, é o Esquistossoma mansoni. Nós temos aí, gente, pelo menos 4 indivíduos representantes do esquistossoma, né, 4 representantes do gênero esquistossoma, que causam a esquistossomose, mas a mais comum de se encontrar seria o Esquistossoma mansoni. E essa doença tem por nome barriga d'água em virtude de uma característica em específico que é a ascite, ou chamada também de barriga d'água, que a pessoa ela tem um aumento substancial de alguns órgãos, principalmente o baço e o fígado, fazendo com que o abdômen ele fique muito elastecido, ele fica muito desenvolvido. Daqui a pouco eu vou mostrar uma figura representando isso. Então, partindo aqui para o ciclo de vida, né, nós temos o seguinte quadro. Você imagina que esse indivíduo aqui do desenho, ele já está contaminado, independente de como ele se contaminou. Vamos começar imaginando que ele esteja contaminado. Primeira coisa que a gente percebe da doença, local onde os adultos eles ficam. Os vermes adultos, eles se encontram no fígado, certo? Eles aqui são encontrados no fígado, justamente nos quadros mais graves de esquistossomose não tratada. Eles podem viver, gente, até aproximadamente 30 anos dentro do corpo da pessoa. E dentre esses 30 anos, eles podem provocar essa barriga d'água. Mas se você cuidar, né, direitinho da doença, se você estiver no local que você já se sabe que a doença é prevalente, a pessoa sentir alguns sintomas, ela já pode se tratar, né, não chegando a essa condição final. Enfim, os 2 vermes, aqui adultos, eles entram em questão de acasalamento e vão produzir ovos, né, dependendo da espécie. Aqui eu tenho até as espécies, né, Esquistossoma mansoni, S. mansoni. Eu tenho o S. japônico, Esquistossoma japônico, o S. meckongi, e o S. hematobium, né? Aqui esses 3, eles têm os ovos, né? O que acontece? Os indivíduos adultos, eles acasalam lá no fígado, a fêmea, né? Aliás, os indivíduos migram para a parte mesentérica do intestino grosso, que é uma camada que prende o intestino delgado, perdão. O mesentério do intestino delgado, que prende o intestino delgado na parede do abdômen. Então, esses indivíduos, eles colocam os ovos, né, praticamente dentro do intestino delgado. E lá no intestino delgado, eles são eliminados pelas fezes. Então, aqui eu tenho um ponto. O ponto é que a identificação da doença, ela pode ser feita pelas fezes. Você faz, né, a coleta das fezes, e caso o pesquisador encontre algum desses ovos, principalmente o de Esquistossoma mansoni, você tem aí a possibilidade de diagnosticar a esquistossomose. Bom, essa doença, né, ela vai ser transmitida, portanto, pelas fezes. Aí você pode fazer a pergunta: se eu defecar, por exemplo, no vaso sanitário, esse ciclo continua? A resposta é não.
Por quê? Porque uma vez que você tem um sistema de depósito, né, de fezes, um esgoto sanitário, você tem a destinação, né, final, o indivíduo vai ser levado e ele não vai prosseguir o seu ciclo. Aqui você tem que imaginar a seguinte situação: você é um indivíduo que possa estar doente, esse indivíduo não tem condições sanitárias por algum motivo de defecar no vaso, e ele vai defecar em algum lugar fora no mato, né? E essas fezes com esquistossoma, com os ovos de esquistossoma, eles só vão seguir o ciclo caso vocês percebam aqui algumas ondinhas, caso esses ovos eles atinjam um corpo aquático. Seria um lago, uma lagoa, um açude, um rio. E lá no rio, né, nesse corpo aquático, esse ovo ele vai prosseguir o seu ciclo de vida. Você pode pensar também a seguinte situação prática. Ah, o indivíduo precisa defecar dentro da água? Não, gente. Muitas vezes o indivíduo ele defeca longe do corpo hídrico, mas a chuva é um dos possíveis carreadores desses ovos até esse corpo hídrico. Então, não necessariamente a pessoa precisa defecar dentro da água, né? Ela pode defecar longe e a água levar até o ambiente aquático. E nesse ambiente aquático, os ovos eles vão se desenvolver no primeiro estágio larval. O primeiro estágio larval nós chamamos de larva miracídio. Essa larva miracídio ela demora um tempinho para se desenvolver, e à medida que ela se desenvolve, ele vai procurar os caramujos. Tendo ou não caramujos, né, você vai ter uma diferença aqui também importante. Você imagina a situação prática. A pessoa tem a esquistossomose, a pessoa defeca no chão, né, próximo a um corpo hídrico, mas naquele local você não tem caramujos, né, você está perto de um açude que não tem caramujos. A doença prossegue? Não. A resposta é não. Porque parte do ciclo de vida é a larva miracídio penetrar no caramujo e permanecer lá por um tempo para haver uma transformação numa outra larva, que no caso é essa larva aqui, que lembra um pouco um espermatozoide de cauda dupla, chamada de larva cercária. A larva cercária, ela só se desenvolverá uma vez que o miracídio encontre o caramujo. Então, se não tiver caramujo naquele local, os indivíduos não se desenvolvem, certo? O miracídio não se desenvolve. Então, você tem que ter um indivíduo doente, que defeque fora do local de uso, né, normal, tem que estar próximo a um corpo d'água, tem que ter os caramujos, aí sim, se o miracídio encontrar os caramujos, esse miracídio ele se multiplica, ele se desenvolve na larva miracídio. Um detalhe importante, apenas um miracídio desse é capaz de liberar 200.000 larvas cercárias, certo? Porque esse miracídio ele se multiplica dentro do caracol, e nessa multiplicação libera até 200.000 larvas cercárias, ou seja, o potencial de infecção é grande. E nesse meio tempo, caso a larva cercária ela consiga se desenvolver, você imagina uma pessoa agora sadia, imagine que esse indivíduo agora é sadio, né, uma outra pessoa, e vai a essa lagoa tomar um banho, fazer alguma atividade dentro da lagoa, e essa larva miracídio ela tem a propriedade de penetrar ativamente pela pele do indivíduo sadio. Assim você tem a forma de transmissão da esquistossomose. É uma transmissão ativa, onde o indivíduo aqui, as cercárias, penetram a pele. Geralmente a pele dos pés, que está em contato com a água, ou a pele de algum outro local em que você vai ter contato com a água com cercárias. O que é que o indivíduo sente ao ser penetrado pelas cercárias? Sente uma coceira, pessoal. Começa a coçar bastante, fica vermelho o local. Inclusive as lagoas onde se sabe que tem incidência de esquistossomose são chamadas de lagoas de coceira. Tem até um ditado que eu lembro que diziam antigamente assim: nadou na lagoa da coceira, pegou a coceira. Ou nadou, coçou, é porque pegou. Eles diziam assim.
Ou seja, se você sair se coçando de um banho, eu me preocuparia, certo? Ah, mas professor, eu não vi os caramujos. Nem sempre os caramujos eles estão óbvios no ambiente, né? Eles são indivíduos que têm uma locomoção um pouco mais lenta e pode ser que você não veja eles de cara, né? E se você coçar, ah, professor, se eu me coçar, se eu sair me coçando, quer dizer que eu peguei? Não necessariamente, né? Você teria que fazer aí uma análise para saber se você pegou ou não, né? Essas cercárias. Enfim, a cercária penetrando na pele do indivíduo, ela percorre, né? Penetração na pele aqui. As cercárias elas perdem a sua cauda e transformam-se num estágio intermediário chamado esquistossômulas. Essas esquistossômulas elas circulam pelo sangue até chegar no fígado, né, onde vão se instalar e se tornar novamente indivíduos adultos, fechando o ciclo da esquistossomose. No próximo slide eu vou mostrar para vocês aqui uns detalhes, né? Primeiro detalhe é o detalhe do ovo, né? O ovo do esquistossoma mansoni, ele tem essa característica de ter essa agulhazinha, né? Chamada de espícula. Aqui eu tenho uma larva miracídio, que ela tem esses cílios aqui, que são utilizados para natação do indivíduo. E nós temos a cercária, né, que ela lembra, como eu disse, um espermatozoide de cauda bífida. E, finalmente, nós temos aí uma das características da fase crônica, né? Nós temos, na maioria dessas doenças, gente, uma fase chamada de fase inicial, né? Onde a pessoa, por exemplo, sente a coceira, aí depois ela pode sentir dor de cabeça, náuseas, vômitos em virtude da infecção. E nós temos a fase crônica. Já na fase crônica, né, a fase onde a pessoa está infectada, ela é assintomática, né? Aí a pessoa passa tempos e tempos soltando os ovos do esquistossoma e não sabe muito bem que está com a doença. Ela só vai perceber quando ela começa a desenvolver a ascite, ou barriga d'água. Aí, gente, pelo que eu pesquisei aqui, não existe assim uma cirurgia que possa reparar. Muito embora, aliás, uma cirurgia que deixe você 100% depois que você tem a barriga d'água. Você fica com algumas sequelas. Uma dessas sequelas justamente é o aumento do fígado, né? Que deixa aí essa quadra de barriga d'água. A segunda doença dentro do grupo do filo dos plateumintos é provocada pelos cestoides, que tem como características o corpo alongado e achatado como uma fita. Eles vivem no trato intestinal de animais e são conhecidas como tenhas ou solitárias. A palavra solitária ela vem do fato de haver sempre apenas um indivíduo. Esse indivíduo ele é hermafrodita. Nesse caso aqui a gente pode ter também a questão da autofecundação, né? Ele tem os dois sexos entram em contato, aí você tem a fecundação do próprio indivíduo. E o corpo do indivíduo é dividido em escólex, aqui a região da cabeça também, né? Onde a gente vai encontrar algumas adaptações para fixação do indivíduo no intestino, e proglotes, ou proglótides. Então, aqui eu tenho a proglote, né? Que é todo o corpo do indivíduo, e ela tem algumas divisões. Né? Ela tem umas divisões faz como se fossem alguns bloquinhos, né? E quanto mais próximo aqui da região do escólex, mais jovem é a proglote. Isso quer dizer o quê? Que ela ainda se encontra imatura, ou seja, ela não está na propriedade de reproduzir-se. Já quando, né, o indivíduo vai adicionando novas proglotes, elas vão amadurecendo, a parte sexual masculina e feminina vai se desenvolvendo, e quanto mais longe do escólex, mais madura é a proglote. Essas proglotes finais aqui, elas se destacam uma a uma, liberando ovos, ou ela pode ser destacada por completo. Na parte do escólex,
né, nós temos aqui uma pequena diferença em relação às espécies que causam a doença aqui. No caso, nós chamamos a doença de teníase, que são, né, aqui no caso da Taenia solium, eu tenho ganchos aqui na parte superior e eu tenho ventosas nas laterais do escólex. Já a Taenia saginata, ela tem ventosas que são moderadamente voltadas para cima. Então elas não têm aqui, né, os ganchos. Então essa é a diferença básica entre esses dois tipos de tênia. Além de que nós temos que cada uma dessas tênias, elas têm um hospedeiro intermediário específico. A Taenia solium, ela tem como hospedeiro intermediário o porco, e a Taenia saginata tem como hospedeiro intermediário o boi. Então, dando uma olhadinha aqui nas imagens de microscópio, aqui o gancho da Taenia solium, as ventosas nas laterais, e aqui o escólex da Taenia saginata com as 4 ventosas mais voltadas para cima. Então a doença associada a esse indivíduo é chamada teníase. O agente etiológico nós chamamos de Taenia sp. Esse sp quer dizer que tem mais de uma espécie envolvida, certo? Com o mesmo gênero, que é a Taenia solium e a Taenia saginata. E aqui vamos começar a entender o ciclo a partir de uma pessoa que eventualmente está doente. Onde é que nós encontramos o parasita? O parasita é encontrado no intestino delgado, ele fica lá se aproveitando do que está sendo digerido pelo sistema digestório, e você encontra apenas um indivíduo que ele pode ter aqui alguns metros, né? Você tem aí histórico de parasitas que pode ter 5, 6, 7 metros. E por isso, né, como ele é relativamente grande em relação aos outros parasitas, só há um. Ele já causa bastante danos ao indivíduo parasitado. Aqui, a pessoa com a teníase, ela vai ter, né, fraquezas, né, episódios de desmaio, de fraqueza muscular, ela vai começar a emagrecer. E aqui eu tenho uma coisa bem simples de se tratar, né, aqueles famosos remédios de verme, né, que você toma, podem acabar com essa tênia facilmente. Quando você tem aqui, né, os adultos do intestino delgado, as proglótides maduras, já fecundadas, elas começam a se destacar, né, do corpo do animal, e elas vão ser liberadas pelas fezes. Então, nas fezes é o estado em que se pode diagnosticar a teníase. Nas fezes nós podemos encontrar as proglótides elas são visíveis a olho nu, você pode ver como se fosse um tracinho branco nas fezes. Ou então, nas fezes nós podemos encontrar os ovos, dependendo, né, que você pode encontrar um ou outro. As proglótides, quando elas eclodem, elas liberam os ovos, né, fertilizados. E esses ovos fertilizados que você vai encontrar nas fezes, eles podem ser consumidos ou pelo gado ou pelo porco. No caso da Taenia saginata, pelo gado, e a Taenia solium pelo porco. Então aqui você vai ter caminhos semelhantes, né, só que em animais diferentes. Então qual é o efeito desses ovos no porco e no boi? Então quando você ingere, né, o porco tem hábitos, né, de comer restos, fezes, né? Já o boi, ele pode, ao pastar, acabar comendo fezes, né, junto com o pasto. Então, os ovos eclodem no intestino e migram para a musculatura. E na musculatura, você vai ter a eclosão. Aliás, a eclosão não. Os ovos, eles vão desenvolver uma larva chamada de cisticerco. Isso vai causar alguns problemas para o porco e para o boi. Vai causar principalmente fraqueza. Porque a larva, ela vai ocupar uma parte do tecido muscular. E isso vai causar, né, essa fraqueza no porco ou no boi. Eventualmente, se a gente consumir a carne desses indivíduos, e aqui está um ponto importante, para que a gente não se afete com essa doença eventualmente, você tem que cozer, fritar, assar muito bem as carnes, né? Nada de você consumir carnes mal passadas, né? Elas podem trazer essa doença associada.
Então, se você comer uma carne mal passada que tenha a larva cisticerco na musculatura do boi ou do porco, você vai ingerir, né, essa larva, e essa larva vai passar pelo sistema digestório, chegar lá no intestino e desenvolver uma nova tênia. Então é um ciclo super simples, certo? Então a forma de você infectar é comendo essa carne. Inclusive nós vamos ver aqui agora a carne com cisticerco, né? A carne do boi ou do porco aqui. Você pode observar essas bolotinhas aqui. Se você vê uma carne dessa forma, o ideal é que você não consuma, ou se por algum motivo não houver outra alternativa, você cozer, fritar muito bem essa carne, para que não tenha nenhum problema, para que essa larva literalmente morra. Além disso, gente, tem uma questão aqui que pode ser derivada do ciclo da teníase, que é uma segunda doença associada, chamada de cisticercose. A doença cisticercose, ela é uma afetação que dá no ser humano e somente a Taenia solium consegue desenvolver essa questão. Vamos lá. Aqui eu tenho o ciclo da teníase, que vocês podem ver, é o mesmo ciclo que a gente viu anteriormente. Aqui, ó, a partir das proglótis ou dos ovos, se o porco, né, no caso da Taenia solium, consumir, você vai ter a afetação dos músculos do porco, com esse problema, né, da larva cisticerco na carne. Só que se por algum motivo esse ovo ou essa proglote for consumida pelo ser humano, e esse consumo ele pode se dar principalmente por frutas e verduras mal lavadas, você pode acabar consumindo esses ovos, né? Aí situação prática, né, para quem não visualiza isso. Ah, PA, como é que eu vou... se isso aqui sair pelas fezes, como é que isso aí pode chegar numa alface, numa tomate? Simples, galera. A pessoa novamente defecando no local inadequado, onde vai ter o ovo ou a proglote, isso pode ser carreado pela água da chuva, e a gente sabe que muitas dessas hortaliças são cultivadas no chão. Então, se a água da chuva levar isso aqui para a hortaliça e você consumir, você pode desenvolver a cisticercose. Então, da mesma forma como o ovo ele vai provocar esses problemas musculares na carne do porco, ela também, ao se consumir o ovo, você vai ter problemas musculares advindos do consumo dessa peça aqui da Taenia solium. Então você vai ter problemas musculares, né? Tem dores musculares associadas, perda de força muscular. E um detalhe mais grave ainda, pessoal, que essa larva cisticerco, além dos tecidos musculares, elas podem se desenvolver em alguns órgãos, principalmente nos olhos e no cérebro. E isso aqui, pessoal, pode causar cegueira, né? E também no cérebro podem causar casos de problemas neurológicos, principalmente convulsões, né? Inclusive eu tenho uma próxima imagem aqui para mostrar a afetação que a cisticercose causa no cérebro, chamado de neurocisticercose, onde as larvas cisticerco elas ficam no tecido cerebral, e aqui vocês podem ver, né, uma imagem de ressonância magnética, onde esses pontinhos pretos indicados pelas setas são as larvas cisticerco, e aqui eu tenho uma imagem de um cérebro, né, de uma pessoa que morreu por cisticercose, completamente tomado por essas larvas cisticerco, né? Ou seja, a pessoa aqui ela teve danos cerebrais gravíssimos e acabou que ela faleceu em virtude dessa doença. Então ela é muito grave, né? Então fica aí a dica para todos, né? Sempre lavar frutas e verduras, cozer bem os alimentos, fritá-los, né? Nada de comer nada cru, né? Vindo assim, sem lavar, sem ferver, sem colocar hipoclorito de sódio, né? Aquela solução que pode eliminar a larva cisticerco, e também de você ter cuidado com a sua alimentação. Falando agora do filo dos nematóides, eles têm como características gerais corpo cilíndrico, alongado e afilado nas extremidades. A maioria deles é dioica, ou seja, possui dimorfismo sexual, né, tem os dois sexos separados. E das aproximadamente 20 mil espécies, 30% é parasita de animais e plantas.
Dentro das doenças que nós temos a ascaridíase, provocada pelas lombrigas, a filariose ou filaríase, provocada pelas filárias, e a ancilostomíase e ancilostomose, provocado, né, pelo ancilóstoma ou pelo necator. A gente vai ver isso agora. Então, a doença causada, né, a doença associada é a ascaridíase, e o agente etiológico chamado de Ascaris lumbricoides ou simplesmente lombriga. Aqui eu tenho um ciclo extremamente simples, pessoal, em relação a como você se infecta, né? E novamente aqui você tem um indivíduo, né, que tem os indivíduos adultos no seu trato gastrointestinal. Aqui tem um detalhe importante, que eu não tenho um hospedeiro intermediário, né? Toda a infecção se dá do homem para o homem. E aqui nós temos o quê? Os indivíduos adultos que vão acasalar, vão pôr ovos que vão ser liberados pelas fezes. Esses ovos liberados vão contaminar o ambiente, eles começam a se desenvolver, né? Tem as larvas chamadas, né, de L3, L4, L5, e elas vão se desenvolvendo até o estágio, né, L3, que esse estágio é infectante. Demora um pouquinho, algumas semanas, para que haja, né, da postura dos ovos até a formação da larva L3, né, que está aqui ainda dentro do ovo, e a contaminação ela se dá quando você ingere, né, alimentos, água contaminados com os ovos, com as larvas L3 dentro. Então o que que acontece? Aqui, gente, eu tenho um detalhe interessante do ciclo, que o consumo, né, do alimento ou da água contaminada, você vai ter aqui um ciclo de 2 passagens do verme pelo intestino. Então, a larva L3 ela é ingerida, ela desce, vai pelo esôfago, estômago, chega no intestino. Aqui no intestino, a larva ela passa do estágio L3, de L3 para L4 e depois L5. E essa larva L5, ela penetra dentro do intestino, chega aos vasos sanguíneos e começa a circular pelo sangue até chegar aos pulmões. E aqui, pessoal, a larva ela consegue penetrar nos alvéolos, né, que é a porção terminal dos pulmões, começam a subir pela chamada árvore brônquica até chegar à entrada da traqueia. E aqui, pessoal, eles podem ser deglutidos uma segunda vez. E nessa segunda deglutição é que você vai ter, ao chegar no intestino, o desenvolvimento das larvas adultas. Nesse ponto aqui, onde a segunda passagem, né, pelo intestino, pelo sistema digestório, perdão, você tem aqui um pequeno sintoma que é tosse seca. Né? A pessoa tosse sem nenhum motivo aparente, tosse aí que dura alguns dias ou algumas semanas, e a cada tossida as larvas elas acabam entrando no sistema digestório. Então, uma das características assim não tão óbvias da doença é justamente essa tosse seca, né? E o indivíduo acometido pela doença, ele vai sentir aqueles mesmos sintomas, né, de qualquer parasita, né? Redução do peso, fraqueza muscular, você vai ter também, você pode ter aqui um pouco de anemia, você pode ter aqui um pouco de fraqueza, você pode ter um pouco também de diarreia. Alguns sintomas são comuns em várias doenças. Então esse aqui é o ciclo das cardíases e é o ciclo da lombriga no indivíduo. A segunda doença que nós temos relacionado aqui aos indivíduos, que são nematóides, é uma doença chamada filariose, filaríase ou elefantíase. Essa palavra elefantíase, ela tem sido usada, tem sido desusada, né? Peraí, vou voltar. A próxima doença
é a filaríase, filariose ou elefantíase. Esse nome elefantíase ele se dá por conta de um dos sintomas que você vai ter na sua fase aguda, né, que é o entupimento dos vasos relacionados ao sistema linfático. Então vai ter acúmulo de água, né, em algumas regiões, principalmente nas pernas e nos braços. Isso vai dar o aspecto físico, como se dizia antigamente, de pata de elefante. Só que esse nome aqui tem sido utilizado de maneira... não tem mais sido utilizado porque causa constrangimento, né, essa palavra. E o agente etiológico é a Wuchereria bancroft, é um verme também, parasita, né? Então, olhando aqui o ciclo, você tem um indivíduo que vai estar com as filárias, né, que causam a doença, daqueles na sua forma masculina e feminina. As filárias dentro dos vasos linfáticos são produzidas, né, pelos vermes adultos, né, as larvas aqui, e elas vão circular tanto pelo sistema linfático quanto pelo sistema sanguíneo. E é interessante aqui que essas larvas, durante o período da noite, elas vão sair do sistema linfático e chegar próximo aos capilares, né, aos vasos sanguíneos próximos à superfície da pele. Por quê? Porque para ele ser transmitido, olha aqui que interessante, eles são transmitidos pela pincada de um mosquito do gênero Culex, que eles são até muito comuns aqui na região no Brasil, né? Só que a filariose ela não é tão prevalente aqui no nosso país. Então, as larvas migram, né, para o sangue. Então, o mosquito ele adquire a larva pela picada, né? Aqui eu vou ter o mosquito como hospedeiro intermediário. E esse mosquito, ele vai passar, a larva dentro do mosquito vai passar por um breve período de desenvolvimento, até ficar infectante e, eventualmente, quando esse mosquito for picar uma pessoa sadia, ele vai passar as larvas para o sangue, voltando de novo aqui, né, o início do ciclo. Aí eles chegam no sistema linfático, ficam adultos e acabam recontaminando o indivíduo. Então aqui eu tenho, né, um caso onde as fezes não estão envolvidas, né, não tem um sistema digestório de fato sendo importante para o desenvolvimento daqui, sendo assim, as formas de você prevenir, né, seria você utilizar inseticidas, você utilizar mosquiteiros, você utilizar repelentes, né, nas áreas onde você tem incidência da doença, né, da filaríase. E também, né, fazer tratamento dos doentes, né, uma vez que quando você tem a interrupção, né, do fluxo dos vasos, né, linfáticos, tá aqui a imagem que justifica, né, o nome elefantíase, você fica com os membros inchados e eles perdem função, né, a pessoa tem mais dificuldade de caminhar, ou se for no braço, tem dificuldades aí de você ter uma movimentação. A terceira doença aqui envolvida é a ancilostomíase, também conhecida como amarelão, uma vez que um dos sintomas que você sente, justamente em virtude da perda grande de sangue, é a icterícia, o amarelecimento da pele e dos olhos. Então por isso que também é chamado de amarelão. Você tem aqui dois agentes etiológicos mais comuns, que é o Ancylostoma duodenalis e o Necaton americanus, né? E vindo aqui para o ciclo de vida, você tem as larvas, né? As larvas adultas no intestino. Aqui eu tenho macho e fêmea. No intestino você vai ter a postura dos ovos. Os ovos vão sair pelas fezes, né? Tá aqui os ovos, ó, eliminados pelas fezes no solo. Aí a gente também de novo tem aquele caso, né, de problemas sanitários. As larvas elas saem dos ovos e permanecem no solo, né? Ou seja, é muito comum, né, os indivíduos ao defecar, né, os indivíduos tendo ancilostomíase e ao defecar no chão, as fezes elas são consumidas pelos vírus, aliás, pelas bactérias e pelos fungos.
E depois de um tempo, as larvas que elas são microscópicas, elas não vão ficar tão visíveis para a olho nu, né? Claro que você não o contato com a ancilóstoma ou com o necator, ele vai ser, geralmente você vai pisar num lugar onde houve fezes aí há 2, 3, 4, 5 dias. Ou seja, você simplesmente não vai vê-la. E quando ela se desenvolve um pouco, ela se torna infectante. E a infecção aqui no caso da ancilostomíase, ela se dá pela penetração da larva pelo pé. Ou seja, como é que você evita a ancilostomíase? Primeiro, você tem que saber quais são os locais onde essa doença ela é mais prevalente. E nesses locais você não pode andar descalço, certo? Quando as larvas penetram pela pele, vão pelo sistema sanguíneo, chegar até o intestino, e eles fazem um ciclo muito semelhante aqui ao lá do Ascaris lumbricoides, onde elas passam, né, pelos pulmões, voltam aqui pelo esôfago e chegam novamente até se tornarem adultas no intestino. E aqui você tem o fechamento do ciclo. Aqui nós temos, né, a Ancylostoma duodenale e o Necato americanus, né, aí a diferença entre eles dois, principalmente no aparelho bucal de fixação no intestino. E aí temos também a icterícia, né, como eu falei para vocês. Aqui você tem o olho da pessoa amarelecido, né, em virtude da perda de sangue, né, que é uma das características da doença. Você perde muito sangue, o sangue sai pelas fezes. E aqui você tem, né, a pele amarelada, que é uma pessoa com a pele com uma coloração comum, e a pessoa com a icterícia. Para finalizar, eu coloquei aqui essa doença, né, que é o bicho geográfico, que ela é também por ancilóstomas, né, que é Ancylostoma brasiliense e Ancylostoma canino. Essa doença, né, ela é doenças associadas pelas fezes de gatos e cachorros, né, de animais domésticos, em que uma vez que eles estejam doentes, eles eliminam ovos, né, do parasita pelas fezes. Esses ovos eles eclodem, geram uma larva chamada de larva migrans. Essa larva ela se desenvolve um pouco, e quando essa larva chega na idade adulta, ela pode ser contaminar novamente, né, os animais aqui pela ingestão dessa larva, ou então em contato com a pele da pessoa. Ela pode, principalmente nos pés e às vezes nas mãos, podem penetrar formando algumas dermatites que vocês já devem ter visto, como aqui na figura que eu vou passar. Essas dermatites que são características desse animal. Não confundir, gente, essa doença aqui com o que popularmente se chama de cobreiro, certo? Essa doença aqui, ela é só superficial, certo? A larva, ela, literalmente, ela fica andando, né, pela superfície da pele. Ela é bem superficial. Aqui uma pomada você aplica para poder curar dessa doença. E é chamado de bicho geográfico porque se diz, né, na época, que ela forma como se fossem os relevos, né, geográficos. Então, por isso é chamado de bicho geográfico. Então, gente, esses aí são o conjunto de doenças que são importantes relacionados a animais, né, animais que são parasitas de outros animais. Espero que vocês tenham gostado, certo? E estudem, e boa sorte.